a eles. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, já vi a tua filha, Senhor, a qual foi escolhida para estar na tua palavra, Senhor. Usa ela, Deus. Que ela venha diminuir, que tu venha crescer, Senhor. Que o Senhor venha colocar a palavra na boca dela, Senhor. Em nome de Jesus, para falar com a tua igreja, Senhor. Usa, meu Deus, exorta, edifica e consola a tua igreja. Faz conforme a tua vontade, porque tudo é para honra e tua glória. Senhor, a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Um pouco nervosa, mas é normal. Aí quando a gente chega aqui, a gente treme mesmo. Aleluia. Mas a honra e a glória é dada somente ao nosso Deus. Peço, irmão, que abra 2 Samuel. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, 6, 7 e 8. Vamos ver. Mefibosete senta à mesa. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos ver. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou-se e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sei que tem muitos aqui que, aleluia, conhecem a palavra do Senhor. Mas eu vou falar aquilo que Deus ele me ordena, que ele brava sobre o meu coração, daquilo que ele já me passou. Aleluia. Irmão, antes de Davi ele ser rei, Davi ele foi perseguido, pelo rei Saul. Aleluia. Davi ele era escravo, escravo não, empregado, aleluia, de Saul para tocar a sua harpa, aleluia. E o rei Saul ele estava com o espírito ali maligno ali de perturbações, e só a harpa de Davi tranquilizava sua mente, aquela perturbação que o rei sentia. Então Davi ele ali tocava sua harpa para o rei Saul. E dali, então, se você for ler mais o versículo do Senhor, a palavra do Senhor, 2 Samuel, você vai ver aí como começa a história, até chegar no Mefibosete. E ali o rei Saul, ele começa a perseguir Davi. Davi ele foge, e mesmo assim Davi ele não enfrenta, o rei Saul, ele espera em Deus, porque ele teve respeito ao rei Saul por conta da unção que Deus tinha derramado sobre a vida do rei Saul. E ali a Bíblia vai falar, que Davi ele tem um aliado, uma amizade com Jonathan, que é filho do rei Saul, e ali cria uma muita amizade entre eles. Então mesmo assim Jonathan olhando para Davi, olhando para a circunstância, olhando para a situação, ele via que ele não ia reinar, mas sim Davi, via que Deus ele ia levantar Davi como rei.
E ali ele faz uma aliança, aleluia, com Davi. Né? Jonathan fez uma aliança com Davi. E quando Davi tornasse rei, ele se lembrasse da casa dele, da sua descendência. E ali o rei Saul, mas Jonathan, ele sai, aleluia, para a guerra. E quando eles vão para a guerra, chega a notícia, aleluia, que eles morrem ali, né? O rei Saul e Jonathan, seu filho. Mas tinha né, na casa do rei Saul, o filho de Jonathan, que é Mefibosete, aleluia, que ali a sua ama, a sua babá, por meio daquela tragédia que ela ouve, ela pega a criança, né, a palavra vai dizer que ele tinha 5 anos, e ali ela pega ele em seus braços e ela foge, e dali ela, no descuido dela, ela pega e deixa a criança cair, aonde a palavra do Senhor vai falar, né, que ele ali quebra, ali criou ali a sua coluna vertical, e ali ele se torna coxo, aleijado, então se torna inválido, improvável, né? E ali vai começar a história de Mefibosete, onde ele vai crescer numa cidade de Lodebar, uma cidade de esquecimento, uma cidade, aleluia, desprezada, onde ninguém dá nada, aleluia. Mas é tão lindo a palavra do Senhor, porque o rei, ele vai se lembrar do Mefibosete, vai se lembrar, aleluia, da descendência, vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonathan, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ali o rei Davi, ele chama Ziba, né, que era um servo, né, na casa de Saul. E ali ele chama ele, porque quem ficou com a herança do rei Saul, quem ficou com os seus bens, foi Ziba. Ziba, ele tinha 15 filhos, aleluia, 20 servos. E ali o rei Davi manda o chamar. E quando o rei Davi manda chamar ele, ele pergunta: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu não use com ele, aleluia, da benevolência de Deus? Então Ziba, aleluia, ao rei, ainda há um filho de Jonathan. E quando ele fala ao rei, diz: ainda há um filho de Jonathan. E ali Ziba, ele vai, eu lembro essa mensagem, eu vejo que Ziba, ele tenta mudar o pensamento ali do rei. Como assim? Porque ele poderia ter ficado feliz, porque o rei ter lembrado, né, da casa do rei Saul, da casa do seu senhor. Mas ele vai dizer, aleluia, tem o filho de Jonathan, mas é aleijado. Como diz assim, mas não presta. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É aleijado, é manco. Aleluia, não serve para nada. Aleluia, vamos dizer assim, para que o Senhor vai chamar se ele não serve? Se ele está numa cidade de esquecimento, se ele está num local, num lugar, aleluia, onde ninguém o vê. Aleluia. Mas quando o rei se lembra, aleluia, o rei simplesmente diz: manda chamar. Aleluia, manda chamar que eu quero ver. Aleluia, porque todo aquele bens, aleluia, que era de Ziba ia ser de Mefibosete. Aleluia, porque era a aliança que Davi fez com Jonatas. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ali Ziba, ele vai chamar, aleluia, Mefibosete. E ele chega, como a gente leu aqui, aleluia, no 6. Que ele chega diante, aleluia, do rei Davi, né? E ele se compara a um cão, né? Porque ele já estava muitos anos rejeitado naquela situação, né? Talvez ele achava, aleluia, que poderia até morrer por conta da história do seu avô, né? E ali Davi, ele pega
né, chama Ziba e diz a Ziba que todos os bens que estavam com ele fossem para Mefibosete. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ali Davi ele fez conforme aquilo que tinha prometido a Jonathan. E quando Mefibosete ele chega, aleluia, ali ele manda se lavar, se limpar, trocar suas vestes, né, para que ele venha se sentar à mesa, porque quando Deus ele tem algo sobre as nossas vidas, aleluia, Deus ele nos limpa, ele nos dá roupa nova, calçado novo, e a gente senta na mesa do rei para comer do bom e do melhor. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ali, creio eu que Ziba, né, ali, creio eu que ficou um pouco atormentado, né, porque tudo que era de Saul era dele e ia passar a ser de Mefibosete. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Para muito caso improvável, para muito caso que não valia nada. Aleluia, mas Deus ele sabe, ele conhece o endereço, ele sabe o tempo certo, a hora certa. Aleluia, de cessar a humilhação. Deus ele sabe o tempo certo, o momento certo. Aleluia, de cessar toda a dor, todo o sofrimento. Aleluia, como foi na vida de Mefibosete. Aleluia. Davi ele amava, aleluia, ele amava a Jonathan como a si mesmo. A morte do amigo deixou-lhe vazio, aleluia, na alma, que só era preenchido pela saudade, pela esperança de, aleluia, de um dia revê-lo no céu, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então aquela aliança que Davi ele fez com Jonathan, ele cumpriu, ele prometeu e cumpriu. Aleluia. Da mesma forma é na nossa vida, quando Deus ele cumpre algo sobre nós, quando Deus ele vê a nossa situação, ele vê, aleluia, muitos ainda querem atrapalhar o chamado, aquilo que Deus ele tem sobre as nossas vidas, aleluia, por mais que nós não merecemos, porque Mefibosete, aleluia, ele não merecia, aleluia, mas mesmo assim, aleluia, o rei mandou chamar, mandou botar veste nova, mandou sentar à mesa, mandou ele comer quantas vezes ele quisesse. Aleluia, da mesma forma é sobre as nossas vidas. Aleluia, nós não merecemos, mas Deus ele nos dá veste nova, ele nos lava, nos limpa, nos capacita e manda a gente sentar sobre a mesa. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque quando Deus ele prepara o banquete, ele prepara do bom e do melhor. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para muitos não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas como a palavra do Senhor diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do grande. Aleluia. Muitas vezes querem atrapalhar o chamado. Muitas das vezes querem que a gente fique no canto esquecido. Aleluia. Quer que a gente fique ali no cantinho, separado. Aleluia, mas quando Deus ele marca, quando Deus ele marca com a sua promessa, ele cumpre aquilo que ele já determinou sobre as nossas vidas. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E mais adiante vai dizer, aleluia, que com tudo isso, Absalão, aleluia, ele se levanta contra o rei Davi, o seu filho. Aleluia. Mas Davi ele prefere, aleluia, fugir do que enfrentar, aleluia, Absalão. E ali, aleluia, Davi ele foge, mas tem um tempo determinado que Davi ele volta. E quem vai ao encontro dele, Ziba. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ziba ele prepara tudo. Aleluia. Ele vai preparar tudo, aleluia, para agradar o rei, para falar mal de Mefibosete, para dizer calúnia sobre Mefibosete. É muito bom você falar de alguém quando alguém não está presente, quando alguém não pode se defender. Aleluia, porque Mefibosete não estava presente para dizer algo, aleluia,
E com aquela notícia, aleluia, Davi, ele pergunta sobre o seu senhor, a Ziba, né? E ali ele responde, ele diz que o Mefibosete ficou, né? Não quis ir com ele. Mas aí, como diz, aleluia, a palavra do Senhor, e também como nós sabemos, que a verdade ela sempre prevalece. A verdade ela sempre vem à tona. Aleluia, nada fica em oculto. No tempo certo, na hora certa, Deus revela quem é quem. No tempo certo e na hora certa, Deus ele sabe como tirar a capa, aleluia, e puxar o tapete. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, nada fica em oculto. Aleluia. Porque Davi ele vai, aleluia, e vai ao encontro de Mefibosete, e ali ele conta toda a verdade. E Davi ele vê que Ziba ele mentiu sobre aquilo que tinha passado. Aleluia. Mas mesmo assim Davi disse: então vou dividir as terras para os dois. Aleluia. Mefibosete ora e diz, é como se dissesse: meu rei, eu não voltei, aleluia, por herança, eu não voltei, aleluia, atrás daquilo que, aleluia, o meu pai, o meu avô deixou, aleluia. Eu cresci, né, na cidade de Lodebar, na cidade de esquecimento, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando Davi ele encontra Mefibosete vai estar todo sujo, aleluia, com a mesma roupa suja, barba grande, cabelo grande, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque era Mefibosete dizendo: se o rei, aleluia, fugiu e não pode trocar, aleluia, a sandália dos seus pés, eu também não vou trocar. Se o rei, aleluia, não pode trocar a sua roupa, eu também não vou trocar. Se o rei não corta seu cabelo, eu também não vou cortar. Se o rei, aleluia, não faz a sua barba, eu também não vou fazer. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Mefibosete ele não, aleluia, diz a Davi que não quer nada. Aleluia, apenas, aleluia, que deixe ele entrar e sentar em sua mesa. Aleluia, que deixasse tudo para Ziba. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. É muito bom quando a gente prefere a presença do que bens materiais. É muito bom quando a gente prefere o reino e renunciar a várias coisas. Aleluia, para que a presença do Senhor venha descer sobre nós. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa palavra eu pego como, aleluia, como Mefibosete dissesse assim: aleluia, eu não quero nada, mas a tua presença é o que me basta. Aleluia, eu sentar em tua mesa é o que me basta. Aleluia, eu não quero nada, não quero herança, não quero terra, eu quero a presença, eu quero me sentar, aleluia, diante do Senhor e comer bem, dormir bem. Aleluia, o que adianta ter tudo e ser perturbado? O que adianta ter bens materiais bons, aleluia, e não conseguir dormir direito? Aleluia, bom é ter a presença, ter a graça, aleluia, do Senhor Jesus e dormir e acordar bem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Davi é chamado para tocar a harpa, aleluia, para o rei Saul, aleluia. E o rei Saul ele fica calmo, aleluia, quando Davi toca a sua harpa. Aleluia, sabe por que eu vejo isso? Que através dos louvores, aleluia, Deus ele se manifesta. Através dos louvores, aleluia, a presença do Senhor ela desce. Aleluia, através dos louvores, o inimigo ele não fica de pé, ele tem que bater em retirada e respeitar a unção que Deus lhe deu. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.
move. Aleluia, no meio dos louvores. Aleluia. Por isso que nós temos que saber o que estamos louvando, o que estamos pregando. Aleluia. Porque se a gente não viver o que a gente prega, Deus ele faz a gente passar. E faz a gente lembrar o que a gente pregou. Aleluia. Se você louva, aleluia, sobre libertação, aleluia, você vai viver a libertação. Se você louva sobre cura, você vai ter que viver, aleluia, a cura. Aleluia, se você, aleluia, louva sobre renovo, você vai viver sobre o renovo. Aleluia, se você louva sobre unção, você vai ter que, aleluia, passar, aleluia, por todo o processo. Da mesma forma é a pregação. Aleluia, temos que passar. Sei que muitos, aleluia, quando prega não passa nem um terço, aleluia, que está pregando. Mas lá na frente de Deus ele prova. Ele prova cada um. Aleluia. Ele vai provar. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O tempo da humilhação. Aleluia. O tempo da humilhação. Aleluia. Deus ele dá um basta. Assim como Davi, ele aleluia, quebrou o protocolo. Deus, ele diz essa noite: eu sou Deus que quebra o protocolo. Aleluia. Eu sou Deus que quebra o protocolo do homem. Aleluia. Quando o homem dizer que não tem mais jeito, que não tem mais solução, quando o homem, aleluia, dá até o decreto, mas a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Deus, ele diz: eu quebro o protocolo. Aleluia. E ninguém pode revogar aquilo que Deus, aleluia, aquilo que Deus ele determina. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus ele sabe seu endereço. Deus ele sabe a cor da sua casa. Deus ele sabe, aleluia, aonde você mora. Aleluia. Deus está dizendo: eu sou Deus que dou um basta. Aleluia. Deixa acusar, deixa apontar. Aleluia. Deixa dizer que não presta. Deixa, aleluia, dizer que não tem mais solução. Aleluia. Eu sou Deus que vou adiante. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que ele vê. Ele contempla aquilo que a gente não pode contemplar. Deus ele vê a rodinha, ele vê a fofoca. Deus ele vê o que foi dito por detrás. Aleluia. E sabe o que Deus ele guarda sobre o meu coração? Aleluia. Ele diz: eu sou Deus que me levanto. Aleluia. Eu me levanto do trono e eu agirei por ti. Aleluia. Porque não vai ficar da mesma forma. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele viu o choro. Ele viu o choro nas madrugadas. Ele viu a oração. Deus diz: aleluia, nada fica em oculto. Descansa, porque eu me levantarei. Aleluia. Eu farei justiça. Eu desço com justiça. Aleluia. Aleluia. Deixa falar. Deixa apontar. Deixa te acusar. Aleluia. Porque, aleluia, na hora que você viu foi bom. Aleluia. Aleluia. Quando estava servindo foi bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Foi bom quando estava servindo. Prestava quando estava servindo. Aleluia. Mas quando foi necessário dar um basta. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus ele viu. Ele contemplou. Aleluia. Aleluia. Nada fica desapercebido do Senhor. Nada, 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 nada. Nada esconde no olhar do Senhor. Aleluia. Porque Mefibosete ele estava numa cidade de esquecimento, no lar do esquecimento.
esquecimento. Mas o rei lembrou. O rei mandou buscar. Aleluia. Mefibosete, hoje eu não basta. Aleluia. Nessa humilhação eu não basta. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de rei novo. Aleluia. Não adianta a gente querer muitas das vezes tomar a luta do outro, porque às vezes a gente paga um preço terrível. Só quem já passou sabe como é. Aleluia. Só quem já passou por esse processo, aleluia, de pegar a causa do irmão, tomar a frente, tomar adiante, aleluia, sabe o processo como é. Porque ele só não vai para a pessoa, mas também para a gente que está ali intercedendo, ajudando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é Deus que muda e que quebra protocolo. Aleluia. Não se preocupe. Aleluia. Não se preocupe, porque Deus ele se levanta com justiça. Deus ele se levanta. Aleluia. Com justiça. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus ele sabe a necessidade de cada um. Deus ele sabe a escassez, as humilhações, os processos que cada um passa. Aleluia. Assim como o rei se lembrou de Mefibosete, o rei também se lembra de ti. Aleluia. Ele se lembra. Ele sabe. Aleluia. Ele sabe a situação e sabe o contexto. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando ele se levanta, não há inferno que fique de pé. Não há exército que fique de pé. Aleluia. Deus é um Deus que renova, que restaura. Aleluia. Assim como Ele fez. Aleluia. Assim como Ele continua fazendo sobre a vida do seu povo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não foi até aqui. Eu escrevi um bocado de coisas que Deus ele colocou no meu coração, mas não li nenhuma. Porque eu só faço aquilo que Deus ele me ordena. Que Deus ele me manda. Por mais que eu dê um resumo, aleluia, pouco, mas creio que deu para você entender, para edificar a sua fé. Creio que você, aleluia, vai sair daqui diferente, crendo que o Senhor, Ele quebra protocolo, Ele muda a situação, Ele muda o cenário. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmão, antes de encerrar, eu quero contar um pequeno testemunho de onde eu vivi o sobrenatural do Senhor, estou vivendo. Aleluia. O milagre de Deus, e creio que esse não vai ser o primeiro nem o último que eu vou contar. Aleluia. Aleluia. O dia que começou a oração, pastor Arão. Aleluia. Glória a Deus. Então, antes de começar a oração, que o pastor entrou em campanha, aleluia, de 21 dias, eu na minha casa, meus afazeres, e
percebi um nódulo, aleluia, no meu peito. E ali eu comecei a me desesperar quando eu toquei e vi. E eu disse, Senhor, porque a gente pensa o pior. Eu pensei o pior, não vou mentir. Eu disse, Deus, o que será que vai ser? E ali eu falei para o meu esposo, comecei a chorar, comecei a me desesperar. Eu disse, isso não vai ser nada não. Aleluia. Mas mesmo assim ele falando, eu ainda fiquei temendo. E aí eu comecei uma oração na minha casa. Não, antes disso, eu fui no posto, falei com a enfermeira, tudinho. Ela mandou falar com a médica. E eu vinha para os cultos. E Senhor, eu preciso de uma resposta. Deus, eu não preciso usar ninguém para mim. Mas que o Senhor fale nos louvores, na pregação. E aí eu vim no culto e Deus, ele continuava em silêncio para mim. Eu achava que o Senhor estava em silêncio para mim. Mas o Senhor, ele sempre vinha falando sobre cura. Toda vez que alguém, às vezes, ia louvar, ela falava sobre cura. Toda vez que alguém vinha pregar, eu falava algo, da oportunidade, falava sobre cura. E depois eu vim entender. E ali eu comecei a me desesperar. Eu disse, Jesus. Irmão, eu não vou mentir que aí eu comecei a chorar e disse assim ao Senhor, cuidado com o que você pensa, viu? Você pede a Deus. Eu disse, Senhor, eu preferia, aleluia, que eu tivesse, aleluia, diabetes. Tomasse insulina todos os meses, todas as vezes. Eu chorando, dizendo isso ao Senhor. Eu disse, Deus, eu sei que nesse momento o Senhor está me ouvindo, o Senhor sabe do meu coração, mas eu não queria isso sobre o meu corpo, eu não queria isso sobre mim. Então, irmão, eu fui falando com o Senhor e desejei isso para mim. E teve uma pregação da missionária Décia, que ela estava falando na pregação dela sobre Naamã. E ela começou a pregar e no final ela disse, irmão, Deus, ele quer uma experiência com você. Comece a orar durante 7 dias que Deus, ele vai falar com você. E aquilo eu tomei para mim. Cheguei em casa, eu me ajoelhei, comecei a chorar, me joguei no chão, eu digo, Jesus, chega aqui. Comecei a clamar ao Senhor. Eu acho que eu comecei a vir na terceira vez já da oração. Terceiro dia. E eu comecei a orar sobre isso, sobre a minha vida. E eu disse, Jesus, muda esse quadro, muda essa situação. Irmão, começou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Aleluia, eu tocando e vendo que não tinha sumido nada. Não tinha acontecido nada. Eu disse, eu vou para a médica, eu já comecei a pensar várias coisas. E eu disse, Jesus, chega aqui. E Deus bradou no meu coração. Tu lembra o que tu prega? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É aquilo que eu falei. Se você prega sobre a cura para o meu povo, porque tu está temendo. Aleluia. Se tu sobe no altar para pregar cura, que eu sou a cura, porque tu está temendo. Aleluia. E mesmo assim ainda eu continuava frustrada, mesmo
Eu sei que o Senhor fala em tua palavra, mas Senhor, chega aqui. Aleluia. E Deus bradava no meu coração novamente. Tu vai viver, aleluia, aquilo que tu prega. Porque se tu não viver aquilo que tu prega, aleluia, como tu vai dar o teu testemunho? Como tu vai dar um testemunho, aleluia, se tu não passou? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu comecei a vir com as orações, aleluia, entregar ao Senhor. E eu esqueci. E eu comecei a falar com minha mãe, eu disse a ela. Aí eu mostrei a ela tocou, ela disse. Ela tocou e disse, minha filha, isso não vai sair não. Isso vai ficar aí. E eu escutando ela na minha mente, eu disse, tá, repreender, em nome de Jesus, isso vai sair sim. Aleluia. E antes de terminar a oração, aleluia, quando eu toquei novamente, o nódulo tinha sumido. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do seu irmão. Eu senti um nódulo deste tamanho. Aleluia. No meu ver, realmente não iria sumir. Aleluia. Mas Deus, Ele fez, Ele completou a sua obra. Aleluia. Quando eu entreguei, esqueci e confiei, Ele fez. Mas enquanto eu estava frustrada, aflita, aleluia, Deus, Ele permanecia, aleluia, com aquilo ali. Aleluia. E eu cheguei para o meu esposo, eu mandei ele rever novamente. Eu disse, tu está sentindo? Ele disse, não, o que foi? Eu disse, Deus me operou. Ele disse, amém, minha mãe chegou, aleluia, eu mostrei a ela, mandei ela tocar. Eu disse, ela, o que foi, menina? É o quê? Aleluia. Então, se ela está sentindo alguma coisa, ela disse, não. Eu disse, porque Deus me operou. Aleluia. A senhora disse que não ia sair, mas Deus, Ele fez a obra sobre a minha vida. Aleluia. A fé, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ainda tem outras coisas para me contar, como eu disse. Esse não vai ser o primeiro nem o último que eu vou contar. Mas eu creio que eu chegarei com a resposta de Deus. Aleluia, novamente sobre o milagre do Senhor sobre a minha vida. Aleluia, Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia, que opera. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do grande. Aleluia, amém? E você fica com essa palavra em nome de Jesus.